Como vai, gente? Tudo bom? Nós estamos aqui gravando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e o tema do material de discipulado deste domingo, ele tem o seguinte assunto: por que Jesus veio ao mundo? Faz parte do material de evangelização do discipulado, tema que nós estamos trabalhando na Escola Bíblica Dominical. Antes da gente iniciar, eu gostaria de fazer uma oração. Queria que você fechasse seus olhos daí de onde você está, fizesse essa oração comigo por um momento. Senhor, nós estamos diante do Senhor nesse momento, colocamos nossa vida, pedimos que o Senhor nos abençoe e derrame sobre nós a Tua graça. Coloco diante do Senhor esse tempo e peço que o Senhor fale o coração de cada um que esteja assistindo esse vídeo e possa ser edificado através dele. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Esta lição, por que Jesus veio ao mundo, ela faz parte do material discipulado. E na introdução desse material, eu gostaria de ler com você, nós temos aqui uma chamada para esse tema. Muito bem, em nossos encontros, vimos que a decisão de Adão pela desobediência gerou o pecado como principal consequência a morte, separação, por causa da entrada do pecado na vida de Adão e Eva. Deus teve que se separar-se deles. Deus é um ser santo e não poderia estar em plena comunhão com o homem que agora é pecador. Essa separação, também chamada de morte, foi transmitida a todos os seus descendentes. É o que nós vemos em Isaías 59:2, Romanos 6:23. Desde então, a humanidade tem vagado cega, longe de Deus, e cada vez tem se afastado mais. Por estar morta e cega espiritualmente, não consegue, por si mesma, encontrar o caminho de volta à casa do Pai. Esta é a principal razão pela qual Jesus veio ao mundo. Jesus é o Redentor, é o nosso Salvador, como dissemos na última lição que trabalhamos na semana passada. Então agora a gente queria refletir um pouco sobre esses temas. Nós aprendemos aqui por esse material que procura responder essa pergunta: por que Deus veio ao mundo? Um teólogo famoso na história da igreja, seu nome é Anselmo de Canterbury, ou da Cantuária. Ele escreveu no período medieval um livro no século XII que foi referência na área teológica, e esse livro ele tem o título Cur Deus Homem, ou Por que Deus se fez homem? E é exatamente esta pergunta que a lição de hoje precisa responder e procura responder. Deus se fez homem, ou Jesus veio ao mundo para que nós tivéssemos vida, salvação e fôssemos reconciliados com Deus. Jesus, ele precisava ser homem para que ele assumisse a condição humana, a natureza humana, e ele pudesse nos resgatar dos nossos pecados. Ele precisava ser homem para que ele, assumindo a humanidade, ele pudesse também representá-la como cabeça do pacto, cabeça da nova aliança, o segundo Adão. Era necessário que Jesus fosse homem para que ele fosse mortal, no sentido da sua humanidade, e assim ele pudesse morrer pelos nossos pecados. Era necessário que ele fosse igualmente Deus, porque o seu sacrifício precisava ter implicações eternas. O seu sacrifício precisava cobrir todo o gênero humano, todos aqueles pelos quais ele entregou sua vida, pelos quais ele morreu, aquelas ovelhas que na linguagem bíblica o Pai lhe deu. Então, nesse sentido, era necessário que ele fosse plenamente Deus e plenamente homem, e é necessário que ele viesse ao mundo para consumar a nossa redenção por meio do seu sacrifício perfeito a nosso favor. Quando nós olhamos aqui as perguntas que você tem nesse material do discipulado, elas mencionam textos bíblicos, e eu gostaria de ler esses textos bíblicos brevemente aqui para a sua reflexão. Há uma pergunta que você tem no material que diz assim: o que Deus fez para livrar o homem das consequências do pecado e trazê-lo de volta?
e aí cita textos de João 3,17, Romanos 5,18. Eu queria ler João 3,17, diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então, essa expressão, enviou o seu Filho ao mundo, é a resposta dessa pergunta, porque ele enviou o seu Filho ao mundo, nós somos reconciliados com Deus, nós temos condição de ser redimidos por causa da obra do Filho, e por essa razão nós somos salvos. A segunda pergunta, segundo João 3,16, o que motivou Deus a agir a nosso favor? Verso famoso da Escritura Sagrada, João 3,16, o texto da palavra diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Marque aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Então você já tem a resposta. A motivação de Deus foi o seu amor, aquilo que ele fez a nosso favor, motivado pela sua graça. Na pergunta número 3 aqui, conforme 1 Pedro 3,18, qual foi o preço que Cristo pagou para que pudéssemos ser conduzidos de volta à casa do Pai? O verso 18 do capítulo 3 de 1 Pedro, o texto mencionado, diz assim: porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, morto na carne, mas vivificado pelo Espírito Santo. Então veja, o preço pago foi que Cristo morreu uma única vez pelos nossos pecados, o justo pelo injusto. Então aqui você tem a própria resposta da lição, mostrando o sacrifício de Cristo, o preço que foi pago. A pergunta 4 aqui, que você vai encontrar no material, diz assim: uma vez que Cristo pagou o preço dos nossos pecados, qual foi a condição que o próprio Deus estipulou para o homem voltar a ter a vida eterna? E aí cita, leia 1 João 5, 10 a 12 e responda. Eu queria ler com vocês aqui 1 João capítulo 5, 10 a 12. Diz aqui o texto: quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Quem não crê em Deus torna-o mentiroso, pois não crê no testemunho que Deus dá do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Então aqui, meus irmãos, nós vemos que o preço que foi pago foi o próprio sacrifício de Cristo. A condição que Deus estipulou é nós crermos no sacrifício de Cristo, é nós confiarmos nesse Deus que revelou a sua graça salvadora. Então quem crê no Filho, quem crê em Jesus Cristo, esse tem a vida eterna. É necessário que nós creiamos nele, é necessário que nós confiemos nele. E o que é crer aqui? Crer não é mero sentimento intelectual, crer não é fé temporária. Crer é confiar exclusivamente em Cristo para a vida eterna. Dr. James Kennedy, material de evangelização explosivo, evangelismo explosivo, ele vai abordar esse assunto. Então eu queria que você tivesse essa certeza. Crer em Jesus Cristo para a vida eterna. É por isso que somos salvos. É nele que está a salvação. Esta é a certeza de fé dos filhos de Deus. Também na pergunta número 5 nós temos: conforme Jesus em João 14,6, qual é o único caminho para o homem voltar a Deus? E João 14,6 diz assim a palavra: Jesus lhes respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Então veja que esse verso que nós destacamos aqui, ele marca que Jesus é o único caminho. Ele é o único caminho para o homem voltar-se a Deus.
Então, ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Então, nós vemos aqui nessa expressão, eu sou, no original tá, ego eimi, eu sou e somente eu sou. Poderíamos falar dessa maneira. Isso é ênfase. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós temos aqui, meus irmãos, o ensino da palavra de Deus sobre esse tema. A pergunta número 6 desse manual, dessa apostila de discipulado. Muitas pessoas pensam que pelo fato de elas crerem em Deus, elas não precisam se entregar a Cristo como único e suficiente Salvador. Leia Tiago 2,19, João 14,1 e responda: crer somente em Deus é suficiente para que alguém seja salvo? Então é mais ou menos assim: eu creio em Deus, então eu sou salvo? O texto da palavra diz a necessidade de crermos em Jesus Cristo. E mais do que isso, é necessário que tenhamos uma fé genuína em Jesus Cristo. Veja só o que diz a palavra de Deus em João 14, né? 14:1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Então é necessário crer em Deus, mas é necessário especialmente crer no Filho de Deus como o único e suficiente Salvador. É em Jesus que nós temos a vida eterna, meus irmãos. Em Jesus nós temos a vida eterna. A sétima pergunta que você vai encontrar aqui é: qual é a promessa que Jesus faz aos que creem nele? Está em João 6,47. E eu queria ler com você aqui nesse momento. Está escrito assim: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna. Não é terá a vida eterna, não é talvez tenha a vida eterna. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Certa vez, quando eu estava discipulando um amigo, ele estava com dúvida sobre a sua salvação. Me lembro que eu discutia com ele na avenida do CPA, na altura ali do McDonald's, para quem conhece Cuiabá. E a gente vinha a pé, caminhando e conversando, e naquele ponto de ônibus ali, ele parou para mim e disse assim: como eu posso ter certeza de que eu sou salvo? E eu disse para ele assim: você crê em Jesus Cristo como o Filho de Deus? Se você crê em Jesus como Senhor e Salvador e crê que Ele é o Filho de Deus, a palavra de Deus diz que você tem a vida eterna. É promessa da Escritura a vida eterna para aquele que crê. Então, meu irmão, minha irmã, tenha essa certeza: em Cristo Jesus nós temos a vida eterna. Ele é Senhor, Ele é Deus vivo, Ele age na vida do seu povo e nós temos a vida eterna no seu nome. Bom, meus irmãos, essas são as perguntas que você vai encontrar. Eu recomendo que, além dos textos que eu li, que você leia todos os textos que estão aqui e mais os textos do devocional diário que você tem a partir do material discipulado. E eu queria agora resumir esta lição mencionando os pontos importantes para uma aplicação. Então, na nossa aplicação da lição de hoje, nós poderíamos falar que, primeiro, o pecado nos separa de Deus. Essa é uma lição importante. É o que é mencionado no texto, no início da lição de Isaías, que nós lemos na introdução. Segundo, a melhor definição para a morte é separação. Falamos disso na última lição e agora reforçamos. Morte é separação, é ruptura, é rasgar. Então, quando nós falamos de morte aqui, nós estamos falando da separação dessa comunhão com Deus. Desde que se separou de Deus, o homem ele tem andado longe e não consegue voltar por si mesmo. A queda, ela tem essa implicação, que a nossa natureza, que era santa, ela se tornou corrupta e nós não temos o poder de fazer o tempo voltar. Nós não temos o poder de nos redimir.
mas Deus tem esse poder e Ele faz isso por meio da obra do Filho. Por isso Ele enviou o Filho para a nossa salvação. Próximo, Deus enviou o seu Filho para pagar o preço do nosso pecado e nos guiar de volta à casa do Pai. Na sequência, devemos crer em Deus, Pai, mas para sermos salvos devemos crer também em Jesus como o único e suficiente Salvador. Essa é essencial para a nossa salvação, esta fé, esta confiança na obra de Cristo a nosso favor. O próprio Deus estipulou que a vida eterna está no seu Filho. Jesus prometeu que aquele que nele crê tem a vida eterna. Qual será a sua resposta a esse Deus que tanto te amou e veio para te levar de volta à casa do Pai? Saiba disso. Quem crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. E eu queria fazer essa oração com você que está assistindo esse vídeo. Talvez nesse momento, ouvindo essas palavras, você queira se posicionar. Eu quero dizer que se você crer em Jesus, se você confiar nele exclusivamente para a salvação, ele é poderoso para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então confesse a ele os seus pecados, creia na obra dele a nosso favor. Ele morreu no nosso lugar, ele foi sacrificado a nosso favor, ele assumiu a nossa natureza para que nos resgatasse e ele se fez carne, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Se você crê nisso, coloca a sua esperança nisso. A palavra de Deus diz que você vai ter uma vida transformada, Cristo vai ser o Senhor e Salvador da sua vida, e você não precisa ter medo do seu futuro, porque a Bíblia diz que você tem a vida eterna. Então nós queremos orar com você nesse momento, pedindo a graça do Senhor sobre sua vida. Oremos. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor, e nós colocamos o teu povo diante do Senhor, e nós pedimos a bênção, a graça e a misericórdia do Senhor sobre cada um dos teus filhos. Que esta aula possa edificar, fortalecer, firmar ao teu povo que está ouvindo essa transmissão. E eu peço a graça do Senhor sobre cada um dos teus filhos. Abençoa no dia de hoje, fortalece e manifesta sobre todos nós a sua graça e o seu amor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe os amados. Essa foi a lição número 5 sobre a redenção. Deus abençoe a todos. Esta gravação foi ao vivo, mas nós vamos disponibilizar esta gravação para os alunos da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe. Sou o pastor Manuel, aqui da Escola Bíblica da Igreja Presbiteriana de Lucas do Rio Verde. Deus abençoe.